Dudu Moreira falando sobre taxa de juros a 15%. Inclusive, né, tudo indica que taxa de juros continuarão subindo, né? Já falo por quê, vamos ver. Pedindo para gravar um vídeo sobre os juros, né? Juros. Que subiram novamente De novo, e juros. chegaram ao vergonhoso patamar de 15% ao ano. E vamos lá, várias coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro sobre esse número, sobre essa taxa, 15% ao ano. Para as pessoas terem uma referência do quão alto é isso, se você... Até o presidente do Flamengo tá puto, né? Vocês viram isso? Até o presidente do Flamengo tá puto por causa da taxa de juros. Quem viu isso aí? Me mandaram notícia do Front falando, mano, o presidente do Flamengo tá puto com juros. Ele não aguenta mais tanto juros. Ele não aguenta. Vamos ver. Você investir o seu dinheiro nessa taxa de 15% ao ano, em 5 anos, sem fazer nada, sem gastar uma gota de suor, você dobra o seu dinheiro. Aqui, ó. Peraí, Eduardo Moreira. Senta ali. Senta lá. Vamos ver o presidente do Flamengo falando, ó. A situação fiscal do Brasil melhorando ajuda, né, o Flamengo, obviamente. É claro que ajuda, mas o custo de capital a 15% ao ano... E quem vai emprestar dinheiro para o Flamengo a 15? Porque a Flamengo empresta a 21. O estádio custa 3 bi, 21% de 3 bi, 600 milhões ano. Se eu der 110 milhões de dólares para o Boto e para o Felipe Luiz, a gente monta uma seleção mundial. Isso em um ano. Estou falando de custo do dinheiro. Eita! Críticas duras. Tá certo? Passou um ano, você tem que botar outros 600 só pelo custo de capital dos 3 bi, é uma fortuna. Tá, a máfia rentista no Brasil tá atrapalhando até os clubes de futebol, né? Inclusive agora já tem sua desculpa. E pior que atrapalha nas duas vias, né? No meu caso, corintiano, porque é o seguinte, se seu time não tá indo bem, você joga, é culpa dos juros, como tá indo aí o presidente do Flamengo falando. E em contrapartida, os times que estão indo bem é porque é time de banco, igual o Palmeiras. Time de banco. Time dos banqueiros. Então, tá difícil. É uma fortuna. Então, assim, são as escolhas que você tem que fazer, né? E as escolhas que nós vamos fazer são essa aqui dentro de campo. Ter um time forte, né? A gente veio jogar aqui na Filadélfia. Como é que foi o jogo de ontem? Eu me senti em casa ontem. Todos os lugares que a gente vai, a gente se sente em casa. Então, esse conceito, né, físico de que esse é o meu campo... O Flamengo joga em casa em qualquer lugar que ele vai. Então, eu sinto que nós temos muitas casas. Né? Tá, críticas duras aí à taxa de juros. Vamos lá, Dudu, continue, meu filho. Em 10 anos, você multiplica por 4 o seu dinheiro. Em 20 anos, você multiplica por 16 o seu dinheiro. Ou seja, sem você ter nenhum tipo de risco, sem você gastar esforço físico ou mental, sem você ter que lidar com nenhuma burocracia, você consegue multiplicar por várias vezes o seu dinheiro. Se você tem um dinheiro guardado, você acha que as pessoas vão escolher investir abrindo um negócio, contratando gente, tentando desenvolver uma nova ideia, ou vão simplesmente botar o dinheiro no banco e esquecer negócio de trabalho e ficar ali, enfim, só vivendo de renda? Ciro. A resposta é óbvia. Claro que as pessoas vão viver de renda. Ciro. Isso é uma das coisas que mais atrasa o nosso país. Mas uma coisa que vocês não estão se perguntando é o seguinte: calma aí, Eduardo, se o dinheiro dobra, multiplica por 4, multiplica por 16, de onde está vindo esse dinheiro? Pois é. Da onde? Isso é a dívida pública, que aumenta como uma bola de neve e acaba sequestrando todo o orçamento brasileiro. Ciro. Hoje, mais ou menos metade do orçamento brasileiro vai para pagar juros e amortização da nossa dívida. E aí, conclusão, vote no Lula. Aí é óbvio, não sobra nada para saúde, educação, para investimento em infraestrutura, etc. Sobra, mas sobra muito pouco para um país... Conclusão, faz o L. ...do tamanho do Brasil. No Brasil é isso aí, a galera... naquele sufoco para aprovar 1 bilhão para lá e 1 bilhão para cá,
um país que tem um PIB de muitos trilhões, né? Por quê? Porque a maior parte do orçamento brasileiro é sequestrada pelos juros da dívida. Então esse é o primeiro ponto que é importante falar. Segundo ponto que é importante falar. Muita gente fala assim, pô, mas vem cá, agora que é o Galípolo, você não critica, né? Você não fala mal. Por que será? E vamos já começar Por que será? Tirando aqui o elefante da sala. Tá, tire. O Galípolo é meu amigo. É meu amigo. E eu gosto pra caramba do Gabriel Galípolo. Ixi. Eita, amizades. Tá? Dito isso, eu queria falar uma coisa pra vocês. Fala. Eu tenho críticas ao Banco Central. Mas tem que falar pra ele, não é pra nós, né? Muitas, tá? Eu acho que, por exemplo, Qual? a gente hoje, né, tinha que encarar de vez a metodologia que existe no Banco Central para fazer todas as previsões deles. Eles usam as fórmulas que eles usam para dizer o quanto, se a gente subir os juros ou cair os juros, o quanto vai ter de impacto na inflação. Gente, esse negócio, é óbvio que esse negócio está absolutamente ultrapassado. As equações, as correlações, todas essas mudaram absurdamente. Jura? Basta dizer que no Roberto Campos Neto, o cara fazia a previsão de que se os juros fossem para tanto, a inflação ia para 30%, para 20%. E, obviamente, nunca foi para os números onde ele falava. E nos relatórios de inflação ele errava todas. Todas. E errava por muito. Então, assim... o assunto é do Galípolo, como já passou para Campos Neto, tá? Vai lá. As equações do Banco Central estão erradas. Estão erradas, mas elas... Mesma tática sempre, né, gente? Agora falando sério, mesma tática sempre, né? Pô, tem alguém alastrando. Em vez de fazer a crítica dura a quem tá lastrando, ancora um contraste a quem tá lastrando, né? Então, coloca o Campos Neto na mesa para quando for fazer a crítica a quem tá lastrando, ficar meio que contraste, né? Tipo, ele tá lastrando, mas o outro é pior. É sempre isso, né? Que vai permeando o discurso, né? É sempre uma tática infinita de, no fim, passar pano. É isso, é uma vontade incessante de passar pano. Elas são importantes para manter o medo das pessoas. Mudou essa metodologia? Mudaram essas equações? Que eu saiba, nada. O Boletim Focus. A turma manipulou o Boletim Focus. O mercado, os bancos manipularam. Um crime, uma vergonha. Dá flagrante neles, ué. Manda PF da flagrante. Só dá flagrante. Ó, tá cometendo crime ali, flagrantemente, prende, tchau. Vai responder na justiça, tchau. Com a ajuda da mídia. Mudou a regra do negócio do Boletim Focus? Não. Que eu saiba, nada. Então, assim, tem um monte de críticas que valem a pena fazer e coisas que valem a pena a gente pressionar. Mas uma coisa muito importante a gente dizer. E ninguém tem coragem de falar isso e eu vou falar isso aqui. Coragem. Vamos lá. A verdade é que hoje, se a gente colocar qualquer pessoa no Banco Central... Peraí, deixa eu pegar minha flanela aqui, que eu vou ajudar a passar pano, pra gente passar pano rápido nisso aqui, velho. Ai, meu filho. Passa seu pano aqui que eu vou ajudar passando aqui também, tá bom? E não mudar a lógica do nosso modelo econômico, não vai adiantar nada. Você pode botar quem você quiser de presidente do Banco Central. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, quando aumentar um pouquinho a inflação, o cara vai sair subindo juros. O dólar começou a esticar para cima, vai subir juros. Passa pano. A economia começou a voltar um pouco mais forte, vai subir juros. Passa pano, vai, passa. Por quê? Porque a lógica econômica hoje nos torna refém disso. Não tem nada político nisso, né, Eduardo Moreira? Não tem nada político. Não, vamos passar o pano aqui. Não tem nada político nisso, né? Não tem economia política, não tem enfrentamento político, não tem os responsáveis políticos pela mazela econômica. Não tem não. Vamos passar um pano aqui, ó. Esquece. Tira isso da mesa aí. Tira isso da mesa aqui, tá sujo. Vamos passar o pano. Vai, passa. Então, vamos lá. Quando o Galípolo assumiu o Banco Central, tava ali o dólar acima de 6, o negócio degringolando todo, caos, terror e pânico. Tadinho dele. Vamos supor que o cara tenta dar uma de herói ali. Herói? Vou cair 10% o juro. Tá. O que ia acontecer? O que ia acontecer é o seguinte,
caos generalizado. Ah, Por tá. quê? Vítima. Galípolo é vítima na sociedade. Né? Não sou eu, não. Não sou eu, não. Que tomei um aumento de conta de luz agora no lombo. Não sou eu, não. É o Galípolo que é o tadinho, né? É o Galípolo que é coitado. Oh, meu Deus, você não pode fazer nada, tá? Entendi. Pera aí. Passar pano aqui. Não tá limpo ainda, não. Vamos passar mais um pouquinho de pano. Porque isso não ia vir junto com o enfrentamento do governo de uma mudança necessária que a gente precisa da economia. Agora, se a galera acha que a gente vai ter um governo que não luta contra as privatizações que foram feitas, que tem como principal bandeira o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, que a gente vai ter um governo que não fala em dar força para as nossas estatais. Pelo contrário, abre o caminho para a gente privatizar mais coisa ainda. Isso. Se a gente acha que a gente vai ter governo que defende todas essas bandeiras e o Banco Central vai chegar lá e vai começar a cair juro, vocês estão vivendo o mundo dos sonhos. Eu tô vivendo o mundo dos sonhos? Só uma pergunta, Eduardo Moreira. Uma perguntinha bem sincera aqui pra você. Não. Vou até chegar pertinho aqui pra fazer essa pergunta pra você aqui. Você votou em quem? Em quem que você votou mesmo? Ah, tá. Entendi. Prometeu isso aí na campanha que você tá falando? Não prometeu, né? Não, prometeu não, né? Pelo contrário, né? Na campanha tava prometendo a independência do Banco Central, né? Na campanha tava prometendo a continuação do Campos Neto, não é? Não foi nessa galera que você votou? Eu não tô entendendo. Você quer que os caras façam o quê? Façam um estelionato eleitoral? Te promete uma coisa na campanha e faça outra? Não tô entendendo quem você votou não, aí. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas assim que ninguém tem coragem de falar na esquerda. Agora, né? 3, 4, 5 anos, 10 anos de recessão, agora você quer falar, né? Agora que o nego já lucrou pra caramba com a taxa com a Selic lá 15%, 14,75%, 14,5%, agora que o nego já lucrou pra caramba, agora você quer falar, né? Bolso cheio de dinheiro, agora quer falar, né? Na época de eleição, ninguém quer falar não, né? É só fazer o L, afunda o dedo no 13 e vai embora com essa mazela aí, né? Esquerda. Então, por exemplo, eu, Eduardo, e tá aqui o relatório, eu vou botar para vocês aqui do lado da tela. Eu, Eduardo, acredito que a gente tinha que lutar por um sistema financeiro que não estivesse na mão da iniciativa privada. É isso mesmo. O mercado financeiro, ele tinha que ser estatizado. Eduardo, aí você enlouqueceu. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quanto existe de investimento das pessoas depositado nos bancos? Quanto? Tá aqui o número. 7,3 trilhões de reais. 7,3 trilhões de reais. Você sabe quem decide para onde vão esses 7,3 trilhões de reais? Quem? Os bancos. Os bancos. Se a gente tivesse um sistema financeiro que fosse do Estado, ao invés de ser desses 4 bancos que são donos desse dinheiro, da escolha de para onde vai esse dinheiro, você teria 7,3 trilhões de reais para direcionar para onde você quer. Agora, você acha que os principais bancos direcionam isso para a agricultura familiar ou para o fazendeiro amigo? Você acha que esses bancos cobram uma taxa de emprestar, ali uma taxa de empréstimo maior para os amigos donos das construtoras, das grandes fazendas, ou do cara que é trabalhador, do cara que está ferrado? Gente, por que a China é tão poderosa? São muitos fatores, mas um dos fatores é o seguinte: todo o sistema financeiro ali está na mão do Estado. Então, ele tem, além do orçamento que você tem, orçamento público, não sei o quê, você tem um orçamento monstruoso, que é do dinheiro das pessoas, para você canalizar para onde você quer. No Brasil, a gente fica brigando para ter 2 bilhões para cá, 5 bilhões para lá, 10 bilhões para cá, e tem 7,3 trilhões com T de tatu. Ciro. Entendeu? Ciro. Trilhões de reais que os bancos decidem para onde vão. Tadinho dos bancos, tadinho do Galípolo, não pode fazer nada. Vocês acham que esses caras têm pouco ou muito mais poder que um governo? Tem pouco. Tem que ter mais. Deixa eu printar aqui sua cara que tá boa demais. Tem muito mais poder. Muito. Escolhe, faz o que quiser.
Agora, ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém? Eduardo é comunista. Eduardo Ninguém tem coragem de falar isso, tá? Ninguém tem coragem. quer fazer os... estatizar os bancos. Esse Eduardo é maluco. Sou maluco, então. Então eu sou maluco. Outra coisa que eu acho importante é a gente falar. Fale. A gente se colocou numa armadilha onde a gente tem que viver dentro dessa inflação de 3%, senão o mundo vai acabar. Aí o que acontece? Isso é a garantia para o rico ganhar 15% nos juros e ter 3% de inflação. Isso é a garantia. Agora, para o pobre, ele não consegue aplicar o dinheiro dele a 15% de juros. Ele está pegando dinheiro emprestado a 15%. E quem dera se a inflação para as coisas do pobre fosse 3%, né, Eduardo Moreira? Quem dera, né? Inflação no mercado, muito maior que 3%. Inflação na conta de luz, muito maior que 3%. Inflação no aluguel, muito maior que 3%. Inflação na prestação da casa, muito maior que 3%. Inflação no consignado via FGTS, muito maior que 3%. Né? Quem dera se a inflação pobre fosse 3%. 30%, a 50%, a 1000%. Tem 1000% de taxa de juros no Brasil. Quem disse que se a inflação fosse 5%, eu vou até falar que 10% ao ano, isso não poderia ser melhor. Eu não sei, mas não se discute. Outra coisa, a gente tem aqui no Brasil o seguinte, superávit primário como assim, um dogma. É uma religião. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que assim, a gente tem que ficar desesperado para pagar antes o dinheiro dos banqueiros, antes do quê? Antes do que o dinheiro da educação, antes do que o dinheiro da saúde, antes do que o dinheiro do aposentado, antes do que o dinheiro para consertar a estrada, antes do que o dinheiro para construir novas instalações, para a gente se modernizar. Verdade. Antes de tudo isso tem que pagar o dinheiro do banqueiro. Por quê? Porque é mais importante. Por quê? E aí, veja se você me entende. Te entendo. Enquanto a gente se basear no tal do tripé macroeconômico. Quem é que estava propondo acabar com o tripé macroeconômico nas campanhas? Nas duas últimas, quem era, Eduardo Moreira? Ou tá Mireiro Ciro Gomes? Ah, tá. E você votou em quem, Eduardo Moreira? Eu votei no Lula, tá bom. O Lula tá propondo isso aí? Não, então tá bom. Próximo assunto. Enquanto a gente santificar o superávit primário, enquanto a gente der esse poder todo para os bancos, eu já falei aqui várias vezes, aquela história da poupança, por que a gente não reformula inteira a poupança? Tira esse dinheiro dos bancos todos, desses fundos onde eles mandam, põe tudo para caderneta de poupança, faz uma poupança multitrilionária. E aí o governo direciona para onde vai a poupança. Tem maneira de fazer, só que enquanto a gente deixar isso tudo na mão dos bancos, enquanto a gente tiver essa história da responsabilidade fiscal mandando em tudo, enquanto a gente tiver esse fantasma, esse terror, que se a inflação não for 3%, pô, o mundo vai acabar. Enquanto a gente tiver... E o terror? Aquele terror que você financia, que é que se não votar em quem mantém esse tipo de política, o fascismo aparece, o fascismo volta. A extrema-direita volta. E aí? Como é que a gente faz com isso aí? Esse terror? Esse terror deixa? Esse terror deixa comer solto. Tudo isso, galera, vocês podem botar quem vocês quiserem no Banco Central, que vai subir juros. Vai subir juros. E não quero tirar culpa, nem botar culpa no Galípolo. Põe outro, escolhe um outro nome qualquer, o mais radical. E aí eu vou falar a última coisa desse vídeo. Quem chegou... Tadinho, o pano. Peraí. Só mais uma lustrada aqui de pano. Vai, passa o pano aí. Até aqui vai ouvir a verdade mais dura do mundo. Dura. Sabe o que é uma ideia hegemônica? Uma ideia hegemônica é aquela ideia que todo mundo acaba que acredita nela. É meio que o default, é o padrão da tua cabeça. Então, mesmo quando tu diz que não acredita, se ela é hegemônica, cuidado, irmão. Cuidado que pode ser que tu acredite. E eu vou te falar, o neoliberalismo, ele é hoje hegemônico, e é no Brasil. Então, a maioria dos economistas de esquerda fala, grita, é contra isso, é contra aquilo, não sei o quê. Mas... Pessoal, ajuda aí a passar o pano também, caramba. Não tá dando conta, não. Ele tá passando pano, tô passando pano aqui, ninguém tá conseguindo, não. Ajuda a passar o pano aí, pô. Vocês não ajudam a passar o pano e dá o like também, hein? Dá o like antes de passar o pano. Dá o like aqui e vai lá passar pano. Ajuda a passar pano aí. Mas no final das contas, o cara acredita. Ele não acredita no que ele fala. Ele acha que no final tem que subir juro mesmo. Ele acha que no final o negócio tá arriscado. Ele acha que no final não vale a pena enfrentar.
Ele chega na reunião e fala assim, pô, mas eu estou preocupado com as contas públicas. Eu estou não sei o quê. E não quer dizer que não tem que estar preocupado com as contas públicas. Não quer dizer que não tem que ter uma boa gestão. Quer dizer o seguinte, que se não mudar o modelo, o Banco Central vai responder igual. Ou a outra opção é o seguinte, botar um maluco no Banco Central, que o governo não vai mudar nada, a lógica econômica não vai mudar nada, e o governo vai falar o seguinte, o Banco Central vai falar, cai o juro para 5%. Aí resumindo, Galípolo é vítima. Galípolo é vítima, todo mundo é vítima. E esse governo também é um governo sem nome. Ninguém é responsável por esse governo, tá, gente? A entidade aí marciana é uma entidade extraterrestre que não tem nome, não tem responsável, não tem ninguém para isso, tá, gente? É só um governo... É o governo de um filme qualquer aí de ficção, tá bom? Vocês vão ver caos. Aí vocês vão ver caos. Só que caos sem o lado bom. Porque é o seguinte, quando a gente resolver mudar a lógica econômica, vai dar uma paura. Vai dar um pouco de caos. Porque vai dar enfrentamento, vai dar conflito. Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer largar o osso sem enfrentamento? Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer deixar de ganhar essa fortuna, dobrar o dinheiro em 5 anos? Meu braço não aguenta mais passar tanto pano, cara. Diz isso. Vou passar mais pano, não. Sem enfrentamento? Sem pano. E assim, não cai nessa historinha da Faria Lima, que é o seguinte... Nossa, nós também não gostamos de juros altos, porque atrapalha os nossos negócios. Se você for ver o return on equity, né, que é o retorno sobre o patrimônio dos bancos, é tudo abaixo de 15%, que é altíssimo, né? Que é altíssimo. Tu acha que o cara prefere confusão, burocracia, risco, imposto, para ganhar um dinheiro que ele ganha sem fazer nada? Se tu acredita nesse papinho do cara da Faria Lima, tu tá vivendo em outro planeta. Em outro planeta. É claro que o cara prefere o 15% sem ter que fazer nada. Então grava isso na cabeça. A gente pode botar a culpa inteira em quem sentar na cadeira do Banco Central e tem que cobrar. Comecei fazendo críticas a coisas que eu acho que o Banco Central tinha que se mover para fazer, que não fez ainda. Mas a gente pode botar toda essa culpa. Se a gente se mantiver nessa lógica neoliberal que a gente vive hoje, não vamos nos enganar. A culpa é minha. A lógica econômica, não só desse governo, a lógica econômica que prevalece sobre a qual a gente vive é uma lógica econômica de mercado, de direita. Nem é social-democrata. Não é social-democrata. É de direita. Enquanto não mudar essa lógica, a gente só vai ficar reclamando que o juro está subindo e ele vai continuar subindo. E a gente, cada hora, vai arranjar uma pessoa para ficar braba. Tem que ficar braba com a lógica econômica e tem que ter coragem para enfrentar ela. Fique bravo com todo mundo. Não fique bravo com o pai, só isso. E aí, quem vai ter coragem? Quem? Não sei. Fique bravo com todo mundo. Essa é a lição que a gente aprendeu hoje, tá, gente? Fique bravo com todo mundo, menos com o painho. A culpa é de qualquer um, menos do painho. Aliás, eu acho que a culpa é dele, né? E como é dele a culpa, ele joga em quem quiser. Tá aí. Mais um vídeo para você ser feito de palhaço. Né? Mais um vídeo de alguém tentando fazer as esquerdas de palhaço no Brasil. Se você é um palhaço, dê um like. Se você não quer ser mais palhaço, dê um like também. Vou te falar, viu, cara?